Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo comportamental, uma vencedora, venci sim a um relacionamento com um psicopata. E hoje o que eu quero falar aqui com vocês é a respeito de uma passagem bíblica. Primeiramente, quero dizer aqui para vocês que eu não estou falando sobre religião, tá? Religião é uma coisa, a palavra de Deus é outra, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para você que crê em Deus, confia, acredita na palavra de Deus, que é a Bíblia, e eu vou citar uma passagem bíblica aqui, e mediante essa passagem bíblica, eu vou falar sobre o que essa passagem bíblica tem a ver com as pessoas narcisistas e com pessoas psicopatas. E eu vou citar aqui 1 Timóteo, capítulo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pois é, gente, por que eu quis ler essa passagem bíblica aqui para vocês? A gente sabe, as pessoas que creem, a palavra de Deus, ela é uma revelação. Tudo que nós procuramos, tudo que nós queremos uma resposta para o nosso dia a dia, tudo que é algo ligado ao nosso passado, a atualizações, o que está acontecendo nos dias de hoje, nós sempre encontramos uma resposta na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é riquíssima e é uma palavra viva e é uma palavra reveladora a todos os tempos. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala sobre uma mente cauterizada. As pessoas que convivem com narcisistas e psicopatas, que já viveu na íntegra, sabe perfeitamente quem são esses tipos de pessoas. Vai entender o que eu estou dizendo aqui. Nós precisamos pedir discernimento a Deus para que nós possamos entender da sua palavra. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, mas a gente não consegue interpretar, às vezes a gente tem dúvidas, ou a gente toma como verdade aquilo que uma pessoa nos fala e a gente precisa pedir esse discernimento. Porque às vezes alguém fala sobre uma passagem bíblica e fala na sua própria visão. Então a gente precisa pedir confirmação a Deus e entender, ter discernimento e entender realmente o que é dito ali na palavra. E quem já conviveu com narcisista ou com psicopata, sabe que essas pessoas são pessoas que não têm nenhuma conexão com Deus. Essa é a verdade. Nós que não temos transtorno de personalidade, nós temos um filtro, nós temos uma consciência. É essa consciência que nos faz refletir o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. E também, quando a gente se deixa levar e a gente acaba praticando o mal, o erro, que seja em relação a outra pessoa ou algo que venha fazer mal a nós mesmos. Que às vezes a gente se pega muito em fazer o mal, prejudicar, é só quando a gente está fazendo a outra pessoa. Não. Quando a gente também faz o mal a nós mesmos, nós vamos ser cobrados por isso. Porque a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, né? Alma, espírito. Nós precisamos cuidar desse corpinho, dessa mente. A gente precisa ter um carinho especial. Então, da mesma forma que você erra fazendo mal a alguém, quando você se permite
também passar por um mal, onde isso pode lhe trazer consequências ruins, você também erra do mesmo jeito. Porque é como se você desprezasse a você mesma. E não pode. A gente tem que cuidar da nossa mente. A gente precisa cuidar de nós. Porque quanto mais a gente cuida da nossa mente, a gente está cuidando também do nosso corpo, do nosso equilíbrio emocional, e a gente também está cuidando do nosso psicológico. Então a gente precisa cuidar do psicológico, cuidar da nossa mente, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, para que a gente possa alcançar o melhor e ter um equilíbrio de vida, para que nós possamos ter uma vida com maior qualidade. Um narcisista e um psicopata, eles vivem para o próprio prazer. É o hoje, o agora, o que eu quero. Eles não têm o sentimento de amor, eles não têm a empatia, eles não sentem compaixão. Todos esses sentimentos são sentimentos que nós alcançamos justamente porque nós temos uma consciência sã e não temos as nossas mentes cauterizadas. E eles vivem pelo prazer. Eles são indiferentes ao outro ser humano. Todos esses sentimentos que eu citei aqui são os sentimentos que ainda nos fazem ter essa consciência limpa, ainda conseguir ter esse filtro, filtrar o bem, o mal, o certo, o errado, essa conexão que nos une a Deus, essa conexão, essa mente, essa consciência que nós carregamos, a consciência moral, é o que ainda nos mantém como ser humanos capazes de amar, de perdoar, de passar por esse filtro, para que possamos sim nos corrigir, tanto com o outro e também com nós mesmos. Os narcisistas, eles não têm mais. Eles não têm mais esse filtro. Então você imagina uma pessoa que ela já não ama mais, ela já não sente mais empatia por outro ser humano, ela não se compadece do outro ser humano. Então essa pessoa, ela vive pelo bel prazer. Ela vive pelo próprio prazer, unicamente do prazer humano, as necessidades. Porque nós somos falhos pra caramba. Nós erramos muito, mas conseguimos fazer uma autoanálise. Conseguimos refletir até onde nós devemos ir. Narcisistas e psicopatas, não. Eles não se importam. Eles não se importam nem com eles mesmos. Imagine com o outro. Porque a pessoa que faz o que faz, essa pessoa, ela não tem filtro nem para ela, para cuidado dela. Porque quando a gente tem esse filtro, a gente vai ter o cuidado com nós mesmos. Foi o que eu acabei de falar. A gente precisa cuidar de nós. E como que a gente cuida? Fazendo bem para nós mesmos, fazendo bem para o outro, respeitando o outro. E assim a gente consegue manter um equilíbrio e assim a gente consegue ainda manter essa consciência que não está cauterizada. E a gente precisa cuidar. Agora, o narcisista e o psicopata, eles vivem para o prazer como ser humano. E quando a gente vive de qualquer jeito, onde a gente não põe um limite, aonde a gente não para pensar, aonde a gente não percebe nossos erros,
a gente se arrepende e principalmente a gente não muda, consequentemente vai ter uma volta disso tudo. A pessoa ela vai colher o que ela planta, não tem jeito. Eu sei que muitas vítimas de relacionamentos abusivos, elas saem desses relacionamentos com muita raiva, revolta. Como é que pode? Essas pessoas fazem o que fazem. E essas pessoas, elas nunca pagam pelos seus erros. Quem acaba sofrendo somos nós, que somos vítimas dessas pessoas assim, com esse transtorno. Agora, você imagina uma pessoa que ela não cuida, ela não ama, ela não tem cuidado com o outro. E nem tampouco por ela mesma. Vocês não acham que uma hora essa pessoa ela vai ter esse retorno? Vai ter, gente. A gente não precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. E a própria existência de um ser humano que tem uma mente cauterizada, que não sente amor, não sente empatia, precisa fazer mal ao outro para que ela possa se sentir viva, se justificar como uma pessoa. Uma pessoa que precisa o tempo todo provar às outras que ela é melhor, porque vivem dentro de um vazio existencial tão grande que ela própria se tornou uma mentira. A própria pessoa, ela já não existe. Porque nós não somos isso aqui, carne, né? Isso aqui é uma carcaça que a gente carrega enquanto a gente estiver nesse mundo terreno. Mas nós não somos isso aqui. Nós somos o que nós temos como vida, espírito e alma. Sinara é espírito e alma. Isso aqui é um corpo que eu estou carregando por um determinado momento. Agora, vocês imaginam uma pessoa que ela vive só para esse corpo, para o prazer da carne, mas ela própria é uma mentira. Ela própria não consegue amar, não consegue se conectar com outro ser humano, entender a dor, entender a felicidade, entender que ela precisa de amor e entender que ela precisa das outras pessoas e também não ter essa conexão com Deus. Você imagina uma pessoa assim, uma pessoa que não tem nada em relação a sentimento e amor, uma pessoa vazia. Para um pouquinho e pensa, como seria você se você fosse totalmente fria, totalmente indiferente ao outro ser humano e a você mesmo? Porque se você se torna indiferente ao outro, você está se tornando diferente a você mesmo. Porque há essa conexão. Uma pessoa que não se importa com o que está acontecendo com outro ser humano. Se você tiver de fazer uma maldade, você vai fazer. Se você tiver de passar por cima de alguém, você vai passar. E você não vai sentir nada, não vai se importar. Você apenas vai preencher um ego, um senso de superioridade. Você precisar estar em um local onde somente você tem que ser vista, aplaudida, como se você fosse o próprio Deus. Precisa tirar a atenção de todos e focar a atenção direcionada a você. Como se realmente fosse o centro das atenções e nada, ninguém existe além dessa própria pessoa. Então são assim as pessoas narcisistas e psicopatas. Elas vivem nesse vazio e é por isso que eles são uma mentira.
a própria existência dessas pessoas se tornaram uma mentira, porque elas mentem, são mentirosos, são mentirosas, são pessoas perversas. Porque uma mente cauterizada é uma mente aonde essa mente ela já não consegue alcançar mais essa consciência moral. E é justamente essa consciência moral que ainda nos faz sermos pessoas do bem. Porque a gente consegue filtrar, a gente consegue ouvir lá no nosso interior aquela vozinha dizendo assim: ei, não vai por aí. Aquela sensação que você sentiu quando você estava se relacionando com o narcisista, tem alguma coisa errada. Nada bate com nada. O que a pessoa diz não condiz com as suas atitudes. Fuja o quanto antes. Isso não está sendo bom para você. Pois é essa consciência que está ali sempre nos avisando. Narcisistas, eles não têm essa consciência, tá? E psicopatas, eles já têm essa mente cauterizada. E se eles não têm mais essa mente moral, eles não têm esse filtro, eles não estão nem aí para a moralidade, para o respeito, eles vão ficar à mercê do mal. Porque mesmo nós ainda tendo a consciência moral, às vezes a gente vai lá e acaba fazendo algo que não é bom. Às vezes a gente prejudica alguém, às vezes a gente fala mal de alguém, às vezes a gente tira proveito de alguém, às vezes a gente se permite também passar por situações terríveis. É o momento que a gente está fazendo mal a nós mesmos, porque somos nós que vamos colher tudo aquilo que a gente está plantando. Então a gente vai colher. Então a gente vai permitindo coisas ruins na nossa vida, inclusive permanecer em um relacionamento tóxico, tá? A gente está fazendo mal a nós mesmos. E nós temos essa consciência, passamos por esse filtro para que nós possamos analisar. Então a gente passa por isso tudo, mas a gente ainda tem essa consciência que nos avisa, nos alerta. Narcisistas e psicopatas não. Eles já cauterizaram essa mente e é uma mente que ela não volta mais atrás. Ela já chegou ao ponto, ao nível de não conseguir mais voltar a uma consciência moral. Já ultrapassou o limite. E por isso que os especialistas, os estudiosos, afirmam que uma pessoa narcisista e psicopata, ela não consegue mudar. Aliás, ela não muda. Não é que ela não consiga, porque ela não quer conseguir. Já está cauterizado. Então não é uma questão de não mudar. É uma questão de já chegar no nível onde essa pessoa ela já tem o seu ego e um senso de grandiosidade tão grande que ela não se percebe uma pessoa que ela precisa de mudar. Então ela já chegou no nível no qual ela se sente superior a todos. Ela não se sente como uma pessoa errada, ela não se importa mais com o erro, ela não se importa mais com o mal que ela causa a qualquer pessoa e a ela mesma. E eles não vão mudar. Então a própria ciência já afirma que são pessoas que não são doentes, são pessoas pervertidas, são pessoas indiferentes, sem nenhum sentimento. Então a própria palavra de Deus já mostrava, já estava aqui escrito que algumas pessoas
pelas suas próprias mentiras, elas teriam suas mentes cauterizadas. E na Bíblia são muitas passagens que falam sobre pessoas assim. Aí às vezes a gente fica procurando o nome narcisista, psicopata. Você não vai encontrar esse nome aqui na Bíblia, narcisista e psicopata. Mas se você pedir discernimento a Deus, você vai encontrar aqui muitas passagens bíblicas que falam sobre o homem perverso, o iníquo. Pessoas, né, como eu li aqui, de mentes cauterizadas, pessoas que não têm a consciência moral, pessoas avarentas, soberbas, sem afeto natural. Uma pessoa que ela não tem afeto natural, ela não tem o que é da natureza de Deus. Uma pessoa que ela é fria, é uma pessoa que ela é amante de si mesma, né? Se ela é amante de si mesma, ela se vê como uma pessoa superior. Então, tudo é voltado a ela. Ela é amante dela. Tudo é voltado às suas próprias necessidades. Então, a gente vai encontrar, sim, muitas passagens bíblicas que nos mostram a existência de pessoas assim. E hoje eu trouxe essa aqui para vocês refletirem, para vocês até buscarem mais, ler um pouco sobre a Bíblia, que vocês vão encontrar respostas, até mesmo para tirar esse sentimento de culpa, porque em quase todos os casos de vítimas de relacionamentos abusivos, elas saem desses relacionamentos se sentindo culpada, carregando raiva, carregando ódio, porque é isso que o narcisista, o psicopata, ele projeta nas suas vítimas. Porque se ele já tem essa mente cauterizada, eles querem trabalhar na mente da outra pessoa também. Eles querem fazer com que a outra pessoa se torne como ele é. Ele quer fazer a mente dessa pessoa se perder. A nossa consciência, ela é o que nos mantém firme, forte. É essa consciência que nos faz ter esse filtro, analisar, se perdoar. Eles não têm, então eles querem fazer com que essas pessoas também percam. Porque quando você cauteriza a mente, você perde a sua consciência moral, você está à mercê de qualquer coisa. Então fica muito mais fácil para o inimigo entrar e você começar a agir como o inimigo quer na sua vida. Nós temos o poder, a decisão de trilharmos o caminho correto e fazermos por nós e pelo outro aquilo que é melhor. Carregarmos uma boa mente, uma mentalidade equilibrada, uma mente boa, saudável, para que nós possamos ter uma vida boa. E quem convive com o narcisista, a mente adoece. Às vezes até uma pessoa que tem uma vida tranquila, tem paz, alegria, tem uma boa comunicação com familiares, amizades, tem uma vida saudável, né, como ser humano. E quando o narcisista ele entra, ele tira tudo isso. Ele começa a projetar em você aquilo que ele é, o vazio, né? Uma pessoa amarga, vazia e também desequilibrar a sua mente. Então, eles querem o quê? Destruir a sua mente. Eles querem destruir a sua consciência moral. Por quê? Por eles já terem essa mente cauterizada, ali o mal já reina. E a gente sabe que existe o bem e existe o mal. E a gente vive nessa guerra, né? É uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E tem pessoas que já são regidos pelo mal, justamente por já terem as suas mentes cauterizadas e já não ter mais essa consciência moral. Então, aonde o narcisista, o psicopata vai, ele leva a dor, ele leva a destruição.
é o inimigo de nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não é regida por essa consciência, você está sendo regido por quem? Então, é assim que funciona, né? Onde não está o bem, está o mal. E o narcisista, ele vive, sim, através de uma consciência que já está cauterizada e ele está livre. Livre no sentido da maldade, porque livre somos nós e eles já estão, por si só, já estão presos, amarrados e acorrentados a essa mente cauterizada, aonde ele não tem mais esse controle, não tem mais esse filtro, não consegue ter essa consciência, entender que Deus é soberano acima de tudo e de todos. Então eles já estão presos, acorrentados já mentalmente, e é por isso que eles fazem o que eles fazem, porque eles já são amarrados e aprisionados. Aprisionados a obedecer e a fazer o que é mal, o que é ruim e o que está fora do propósito de Deus com o ser humano. Então não se engane com uma pessoa narcisista, porque você está lidando, e psicopata, porque você está lidando com pessoas que já têm as suas mentes cauterizadas. Tá? Então você não vai ver mudança no narcisista. Aí eu te falo, será que um dia os narcisistas, os psicopatas, eles vão mudar? É algo que nós, seres humanos, já não temos respostas. Ainda, como ser humano, ainda não se encontrou a cura, tá? E, então isso fica nas mãos de Deus. Entre Deus e essa pessoa. Se caso ela tomasse uma decisão em mudar, ela querer mudar, mas ela já chegou no nível, como eu falei, da cauterização. Então, ela não se vê mais, não se enxerga como uma pessoa que ela precisa mudar. Ela se sente acima, superior. Então, não é uma questão do próprio transtorno de personalidade, dela querer mudar, né? Dela poder mudar. É o querer. E elas não querem. Então, eles vão continuar agindo como eles agem. Tá bom? Então, somos nós que precisamos nos cuidar, nos proteger, nos blindar e também saber identificar esse tipo de pessoa em qualquer tipo de relacionamento, não somente em relacionamento afetivo, no ambiente familiar, ambiente de trabalho, amizade e também dentro das próprias religiões, porque para eles tudo é indiferente. Inclusive, até o que diz respeito a crer em Deus. Eles se sentem acima, eles se sentem o próprio Deus. E por isso que eles precisam dessa adoração, das pessoas. Eles precisam ser o centro das atenções, serem adorados e precisam, sim, com que as pessoas o vejam como sendo a pessoa mais importante do mundo. Então, a gente precisa se cuidar, se blindar e ter nossos olhos bem abertos, nossos ouvidos bem atentos e perceber quando a gente está lidando com pessoas assim, que são pessoas tóxicas, pessoas que estão ali para prejudicar, tirar proveito do outro, sem dó e sem piedade. Tá bom, gente? Então, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. Se não se inscreveu aí no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para as próximas notificações e não se esqueçam, deixem aqui os seus comentários. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.